Meu nome é Rodrigo Lozino e esta é a apresentação de nossa nova formação Front-End React. Também é uma apresentação em que busco mostrar o que torna a área de programação diferente das outras. E quero mostrar como nós podemos ajudar você a entrar no mercado de programação. Eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação pela URGS. Fundei, junto com colegas do mestrado, o primeiro provedor de internet do Rio Grande do Sul, a Conex Brasil SA, e em 2000 fundei a Alpha Media. Nós estamos há 23 anos formando programadores para o mercado. A principal diferença dos últimos anos é o lançamento da plataforma EUCurso, onde nós abrangemos todo o país e agora também todos os países de língua portuguesa. Estamos começando a entrar, começando a ter clientes em Portugal e em Angola, e a ideia é expandir cada vez mais. Eu quero primeiro falar o que realmente interessa, o que torna a área de programação diferente das outras. Ela é uma área ainda nova, não é regulamentada, é dinâmica, é em parte imprevisível. É uma área de oportunidades, e eu vou falar das oportunidades, mas também é uma área de desafios. Existem barreiras, existem dificuldades, existem questões que vocês precisam lidar para entrar nessa área. E eu quero também falar sobre isso. Eu não quero falar apenas do lado bom, eu quero falar também das dificuldades e desafios que existem nesse setor. Qual o limite do que você pode ganhar nessa área? Essa é uma pergunta que às vezes me perguntam. Quando um programador chega no teatro e diz, olha, daqui para cima não tem como eu crescer. Muitos dos que nos procuram chegam, olha, eu cheguei no limite da minha profissão, eu cheguei no limite da minha área, eu trabalho há tantos anos e não tem mais para onde crescer. E a área de programação, qual é o limite de crescimento da área de programação? Não sei se existe de fato esse limite. Vou citar dois exemplos. Primeiro exemplo, eu conheci ele, ele se tornou professor nosso, se tornou sócio meu em alguns dos meus empreendimentos. Hoje, ele conta histórias, por exemplo, que ele começou a se especializar na área de banco de dados. Mas vale a pena citar primeiro a história dele. Ele morava numa vila. Ele conheceu a Alfamídia, mas ele nunca fez cursos conosco. Nossos cursos eram presenciais na época. Ele não tinha dinheiro suficiente para fazer um curso nosso. Era o sonho dele. Mas ele foi se virando sozinho. Então, eu estou dizendo, mas vocês vendem curso? Sim, mas não é o nosso curso que faz a diferença. É a tua vontade, é a tua dedicação, é o teu foco. Ele não fez curso nenhum na época. Hoje ele está sempre contratando curso, mas ele não fez curso nenhum para entrar na época, na área de formação. Ele se virou. Ele começou a fazer sites pro vizinho, para a dona padaria, para o posto de gasolina, começou a juntar dinheiro e foi trabalhando nisso. E foi crescendo nisso. A última vez que falei com ele, ele não tinha faculdade ainda, mas ele foi se especializando mais e mais. Qual é o limite de um programador que acho que nem fala inglês ou não falava na época, trabalha só no Brasil, não tem faculdade? Bom, ele começou a entender cada vez mais de banco de dados. O que acontece hoje? Acontece hoje que quando uma empresa, uma indústria, uma grande empresa, trava o banco de dados e chama um especialista e outro e ninguém resolve, chamam ele, porque ele é um dos caras mais conceituados nisso. Ele trabalha com milhões de consultas por segundo nos projetos que ele está envolvido, que ele toca dele, digamos assim. Então, quando dá alguma coisa, travou o banco de dados, olha, chama o cara, ninguém mais está resolvendo. Quanto ele cobra? Ele cobra o que ele quiser, a indústria está parada, cada 1 hora, 2 horas milhões de dólares de prejuízo e está 2 dias parado porque travou todo o sistema de banco de dados e é algo complicadíssimo. Bom, ele tem um conhecimento mega especializado, ele entende muito daquilo. Então ele chega em algo que pouca gente entende, que é consultas complexas com volumes de milhões de operações distribuídas por N bancos de dados num ambiente na nuvem, e ele conhece a fundo aquilo. Ele cobra o que ele quiser. Esse é um exemplo. Um exemplo, talvez, atípico das pessoas que eu conheço muitas pessoas que foram colegas meus de faculdade, pessoas que foram nossos professores, etc. E esse é um que começou do zero. Mas eu vou dar outro exemplo. Não começou do zero, tem faculdade? Sim, tem faculdade. É um profissional que trabalhou conosco, foi nosso técnico, nasceu no interior, fez uma faculdade numa praia, no litoral, começou a trabalhar conosco, foi atrás, começou a trabalhar em outros lugares, sempre com foco de ir crescendo, crescendo, crescendo.
Foi trabalhando de uma empresa em outra, não montou empresas, não era consultor, ele simplesmente era funcionário de empresa, mas fazendo um ótimo trabalho. Foi crescendo. Onde ele está hoje? Bom, hoje ele está em Nova York, dirigindo uma equipe de gestores, de profissionais, desenvolvedores de TI para um grande banco em Nova York. Mora lá. Ele era um técnico conosco, bom técnico, sim, mas era um técnico e foi crescendo. Conosco ele deu algumas aulas, cuidou da nossa infraestrutura, depois foi para outra empresa e foi construindo seu espaço. Qual o limite? Qual o limite do que tu te diz, ok, daqui eu não subo mais na área de programação? Como eu disse, eu não sei se existe. O segundo, eu entrevistei Rafael Oliveira, está no nosso YouTube. Tem uma entrevista que eu fiz com ele direto de Nova York, vocês podem acompanhar lá. Aí vocês vão entender que essa área não tem limite de crescimento. A outra entrevista no YouTube é de um que era estagiário nosso. Ele é o nosso estagiário, um dos estagiários que cuidava dos computadores ali na nossa estrutura física da escola. Bom, ele foi para a Austrália, depois foi para o Canadá. Ele conta, Austrália, se tu no Brasil tem alguns anos de experiência trabalhando como profissional, tu consegue ter autorização para trabalhar como desenvolvedor de software na Austrália. E é por isso, inclusive, foi ele que me contou isso, e daí eu entendi, por isso que seguido eu tenho, já tive 3, 4 de nossos estagiários que pediram, olha, tu preenche essa cartinha dizendo que eu trabalhei com você do período tal a tal e dizendo o que eu fazia. Era para regularizar o visto, o título para eles trabalharem na Austrália. Depois ele conta que vai para o Canadá. Várias pessoas que eu fui colega de faculdade, por exemplo, ou que trabalharam comigo, hoje moram no Canadá. Canadá e Austrália são países onde é muito fácil tu começar a construir tua vida se tu for um profissional de desenvolvimento de software. A pandemia trouxe ainda mais oportunidades para um profissional. Tu pode dizer, poxa vida, posso ganhar muito bem no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, mas eu tenho família aqui, tenho raízes aqui, eu não quero mudar para outro lugar. Bom, com a pandemia, o trabalho do desenvolvedor ficou online. As pessoas hoje trabalham para qualquer lugar à distância. O programador trabalha da sua casa primordialmente. Quanto isso significa? Quando você pensa na diferença entre o custo de vida, valores, o dólar versus real, tu chega no seguinte. Eu fiz uma pergunta aqui, quanto ganha um desenvolvedor React Sênior? Eu perguntei em inglês, vai aparecer dos Estados Unidos, e ele respondeu, não só do Sênior, ele respondeu do Júnior. O Júnior React ganha $45 a hora. O Júnior, profissional com 2 anos de experiência. Isso dá o valor por hora, transmissão de 60 horas no mês, valor do dólar, isso dá em torno de R$36 mil para um júnior. Imagina um júnior online ganhando R$36 mil. Imagina um profissional hoje aqui que consiga trabalhar online como júnior para uma empresa nos Estados Unidos. Se ele ganhar metade disso, ainda é um salário completamente fora da proporção de alguém que está iniciando no Brasil em qualquer profissão. Isso tudo é real? Sim, isso tudo é real. Mas não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, quando fala, por exemplo, de trabalhar para os Estados Unidos, não é uma coisa que você provavelmente vai conseguir de um dia para o outro. Ou imigrar para o Canadá, para a Austrália, estamos falando da construção, estamos falando de você se tornar um desenvolvedor, adquirir experiência, desenvolver talvez o seu inglês, conseguir mostrar um currículo e em algum momento no futuro construir isso. Talvez tenha programadores que estão há 6 anos desenvolvendo como React e tenham conseguido um cargo online júnior de React nos Estados Unidos e estão felizes da vida com isso, porque se estiver ganhando 36 mil, ou 18, ou 20, ou 25 mil depois de 6 anos na área, está muito bom. Só que significa conseguir isso, qual é o limite? Se tu for um desenvolvedor júnior React ganhando em dólar nos Estados Unidos, e ainda mais tu já tem 6, 7 anos como desenvolvedor React aqui, mas conseguiu só o cargo júnior, quanto tempo leva para subir do júnior para um pleno, para um sênior? Em poucos anos tu está ganhando como um desenvolvedor sênior online, se tu conseguir chegar lá. Mas será que você consegue? Será que você consegue algo muito antes disso? Será que você consegue entrar na área? Será que você consegue aprender a programar? Tudo que eu falei é real.
No nosso YouTube você vai encontrar algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que eu conheci, eu poderia fazer com muitas outras. Preguiça minha, eu tenho que falar com tantas outras pessoas que eu conheço para contarem suas histórias também. São histórias reais. Mas vai ser real para você? Essa é a questão que realmente importa. Hoje em dia, todo mundo sabe que a área de programação tem oportunidades fantásticas. Todo mundo sabe, não é segredo, não é eu contando para você, estou contando uma novidade. Tem gente que está ganhando muito dinheiro. Quem nos procura tem um vizinho que está ganhando muito dinheiro, um filho, um pai, um tio, um primo, um conhecido, um amigo que está ganhando muito dinheiro na área de TI. Todo mundo sabe disso. Qualquer vaga júnior é disputada por 50 ou mais candidatos. Abriu uma vaga, queremos um desenvolvedor júnior React. Vai aparecer 50 pessoas na porta querendo aquela vaga. Se for online, queremos alguém no Brasil para trabalhar num projeto como desenvolvedor júnior React. Não vai ser 50, vai ser sei lá quantos. O Brasil inteiro vai ter pessoas que não conhecem nada de programação, mas que gostariam muito de entrar na área, gostariam muito de ganhar experiência, começar a construir seu espaço nesse mercado. Quando você não tem experiência nenhuma, você é um na multidão. Então esse vídeo é para falar da nova formação Front-End React que estamos lançando. Nós precisamos, nessa formação, que você aprenda a programar. Ponto 1. Nós precisamos que você aprenda a programar. Se você não aprender a programar, e tem gente que às vezes diz, mas eu fiz faculdade e não consegui entrar no mercado. Tá, mas em que linguagens tu tem um conhecimento realmente bom de programação? Eu nem sei programar direito. Se você não sabe programar, você não tem espaço no mercado como programador. Parece óbvio, mas precisa ser dito. Porque alguém às vezes termina uma faculdade, não sabe programar e se surpreende por não conseguir espaço no mercado. Se você quer construir essa carreira que eu mostrei aqui, você precisa, em primeiro lugar, aprender a programar. Não só aprender a programar, você precisa também dominar o que é necessário para entrar pelo menos na sua primeira vaga no mercado. Olha, tem uma vaga aqui, no nosso caso, estamos pensando desenvolvedor front-end. Eu domino tudo que precisa para entrar nessa vaga. E você precisa ter confiança, segurança, conhecimento, respaldo, portfólio. Você precisa ter tudo que envolve você estar pronto para participar dos processos de seleção. Não quer dizer que você seja selecionado no primeiro deles, talvez você participe de 1, 2, 3, 5, 10, não importa. O importante é que você tenha confiança para participar, para ter chances, até conseguir finalmente conquistar seu primeiro espaço e aí começar a construção dessa carreira. Aprender a programar. Essa é uma grande questão, esse é um grande desafio. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre aprender a programar. E para isso eu vou sair da apresentação e abrir o navegador Chrome. Estamos aqui, o navegador Chrome. Você provavelmente tem no seu computador também. Eu quero ensinar você a programar. Olha só por onde eu começo. Eu digito aqui about, blank. Eu trago uma página em branco. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo o aluno no primeiro dia, tem que instalar tal software, é difícil instalar, não pode no computador dele, não funcionou, está 1, 2 dias tentando instalar, instalou uma versão, não é compatível com o sistema, não é a mesma versão que está nas videoaulas e aí a videoaula está mostrando uma coisa e está mostrando outra. Eu penso, não, eu quero começar do básico. Você não sabe gravar arquivo, não sabe abrir arquivo, não sabe usar o computador direito, você não sabe nada. Tudo bem. Siga passo a passo o que eu vou fazer. Você digita about, blank. Você pode parar a apresentação, abrir um computador e fazer o que eu estou fazendo aqui. Você clica com o botão direito em inspecionar e clica em console. Eu vou clicar Ctrl mais só para aumentar. Aqui você começa a programar. Escreva isso. Alerte Olá Mundo. Enter. Exibimos uma janela Olá Mundo. É assim que eu ensino os primeiros passos da programação. Não passando aulas e aulas de teorias, fluxograma,
Portugal, o que for. Estou ensinando em JavaScript, a linguagem do nosso curso de desenvolvimento front-end. Se você fizer o que eu acabei de fazer aqui, você fez um primeiro programa. É um programa que apenas exibe uma janela com Olá Mundo? Sim, mas é um primeiro programa. E a partir daí, nós seguimos com mais e mais códigos do nosso programa. Querem ver? Vou dar um exemplo qualquer. Por exemplo, vamos aqui criar uma variável, let, e eu boto o nome da variável. Pode ser número, pode ser valor, pode ser milhas. Ok, let milhas, milhas igual a 10. Eu criei uma variável chamada milhas. Se eu digitar aqui no console, ele mostra milhas, o valor 10. Se eu der um alert, milhas, ele exibe a janela com o valor de milhas, é 10. Milhas, a variável contém o valor. Ao longo do curso, na prática, eu vou mostrando coisas e falando conceitos teóricos. Por exemplo, existe o conceito de tipo da variável. Em algum momento, eu vou colocar, por exemplo, type of milhas. E ele mostra que milhas é um number. E aí a gente entra em questões dos tipos, tem tipos, algumas linguagens como JavaScript usam tipos dinâmicos, o tipo muda ao longo do tempo dependendo do valor da variável. Tem outras linguagens que quando você cria a variável você define o tipo. Então, por exemplo, aqui eu disse let milhas igual a 10. Eu poderia escrever let mensagem é igual a string olá mundo. E aí, type of mensagem é outro tipo. É o tipo string. Então, aí entramos em conceitos teóricos à medida que nós vamos construindo o nosso código. E você vai, aos poucos, construir códigos também. Por exemplo, eu posso dizer, olha, let quilômetros é igual a quanto? Quanto eram as milhas? Milhas era 10. Quilômetros igual a 16. Eu posso dizer que quilômetros é igual a 16, mas eu posso dizer que quilômetros é igual a milhas vezes, o asterisco ao vezes, 1,6. E agora, quilômetros vale 16. Vocês podem, a partir daí, por exemplo, com mais um comando, criar um primeiro programa. Qual é o comando? O prompt. O prompt entre com um número. O prompt, vamos dizer que eu digite aqui 9. Ele retorna 9. Querem ver um primeiro programa? Nós vamos criar um primeiro programa. A gente já criou, alerta lá, mas vamos criar um primeiro programa que faz alguma coisa. Será que é tão difícil? Olha só. Let milhas. Eu não vou dizer que é igual a 10. Eu vou dizer que é igual a prompt entre com as milhas. Certo? Shift Enter para ele não executar. Mas eu poderia executar, mas só para botar vários comandos e daí quando eu der o Enter, ele executa. Let quilômetros é igual a milhas vezes 1,6. Alert quilômetros. Você quer saber quantos quilômetros tem em 5 milhas? Tem 8 quilômetros. Nós fizemos um programa em que o usuário digita as milhas, ele calcula os quilômetros e exibe os quilômetros. É claro que para isso nós usamos muito poucas coisas, existem muito mais. Ao longo do curso de lógica de programação que nós criamos, você vai aprendendo o que? A lógica necessária para criar um código. Não só aquela lógica que você aprende com Portugal, fluxograma, em outros lugares, que é a lógica procedural, mas também a lógica orientada a objetos, a lógica no paradigma funcional e tantas outras. Nós vamos construindo todo esse conhecimento aos poucos. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós construímos um curso para você aprender lógica de programação? Nós criamos desafios, nós construímos jogos e você tem que recriar esse jogo. O primeiro módulo, vamos voltar à apresentação e eu vou falar sobre o primeiro módulo e depois sobre os outros desse primeiro curso, que estamos falando apenas de aprender lógica de informação. Estamos apenas no primeiro passo do que você precisa para se tornar um desenvolvedor profissional.
São 24 lições. Que a primeira, a lógica de programação, nós temos o seguinte programa. Bom, temos um número que precisa ser adivinhado. Você tenta adivinhar o número. Eu digo, errou. Você tenta outro, errou. Eu faço naquela construção, que nem eu fiz o cálculo de milhas, eu faço 5, 6 linhas para mostrar este programa. Um programa que você tenta adivinhar o número. Até que você diz, acertou o número. Pronto, o programa encerrou. Aí eu digo, tudo bem, eu fiz. Mas agora eu quero que, em vez de você dizer se acertou ou errou, eu quero que você diga se o número é maior ou menor. Fica mais fácil você dar. O número é 7, você diz 5. Ó, o número é maior. 9, o número é menor. 8, o número é menor. 7, você acertou. Ah, tranquilo. Mas aí eu digo que você tem que acertar 2 números. Aí eu faço o código 2 vezes, porque eu tenho a variável número 1, que é um número qualquer, a variável número 2, que é um número qualquer, e o número que você diz, você tem que testar com o número 1, tem que testar com o número 2. Aí o novo desafio para você, faça com 3 números. Você tem que fazer o número 1, o número 2 e o número 3. Aí a partir disso, eu começo a ensinar arrays. Bom, então não é 1, 2, 3 números, são N números. Olha, vão ser 10, vão ser 20, não importa. O programa tem um array de números e você tem que acertar todos os números do array. Depois não é mais um número, é uma posição 2D, é um número que vai ter o x e o y. Então eu digo, olha, o ponto x é tanto, o ponto y é tanto. Aí eu faço você calcular a distância. Olha, está a tanto distância. Depois a gente começa a trabalhar com funções. Eu digo, olha, agora eu quero que você isole numa função a distância, numa função a parte de gerar os números, numa função não sei o quê. E você vai construindo um sistema cada vez mais sofisticado. E isto é o módulo 1. O módulo você constrói um pequeno jogo usando lógica de programação. Ao final, você tem que ser capaz de construir todo ele do zero. E aí você tem o básico de lógica de programação. Isso não é tudo de programação. A gente começa a ensinar HTML e DOM para você construir interface, para entender como o HTML, que é o que aparece na sua página, interage com o JavaScript, que é o programa que nós mostramos. Vamos mostrar como gerar HTML a partir do JavaScript? No final eu mostro. Depois, programação orientada a eventos. Eu tenho uma página HTML, quando clica no botão, executa uma coisa. Quando clica no outro, executa uma coisa. Quando passa um certo tempo, executa outra. É uma outra lógica de construção de programas, porque tem várias coisas acontecendo conforme a interface. Orientação a objetos, quem faz faculdade normalmente vê, mas às vezes vê como uma coisa teórica. Nós vamos construir todo um programa orientado a objetos. Vamos fazer tratamento de exceções. Alguma coisa, está lendo aquela informação e ela não veio. Bom, tem como tratar isso. Expressões regulares, um conteúdo que eu vi em ciência da computação, mas não sei se é visto em todas as faculdades, porque é um conteúdo muito interessante, para um uso muito específico e é muito sofisticado. JavaScript avançado, nós vamos começar a ver que aquilo que eu mostrei ali de JavaScript é o básico do básico. Nós temos operadores prédios, atribuição por desestruturação, a atribuição condicional, os shortcuts dos operadores booleanos. Nós começamos a ver coisas como map, filter, recursos que permitem que às vezes você escreva 2, 3 linhas de JavaScript e ele faz o que normalmente levaria 10, 20 linhas e você olha e diz, puxa vida, como ficou mais fácil criar programas assim. Porque isso vai ser muito usado no futuro. Vai ser muito usado, no nosso módulo seguinte, programação funcional. É um outro paradigma. É uma outra forma de criar programas. Eu costumo, às vezes, dar um exemplo, que eu mostro um exemplo, um código, sei lá, de 10 linhas para separar os números pares na programação procedural. E vira uma linha de código no paradigma funcional. É uma outra forma de construir programas. Vamos ver persistência, bancos de dados, acesso a APIs. E isso tudo é só básico. Isso aí tudo é só para você aprender a programar. Porque a partir daí nós entramos em dominar as tecnologias certas. E qual é a tecnologia que nós pensamos para o curso que vai colocar você no mercado? Dependendo da sua capacidade de se dedicar a ele. Desenvolvimento front-end. O que é front-end? Aquilo que eu estava fazendo ali, que eu estava digitando e executando código, é front-end. Uma aplicação web, que hoje é um dos maiores mercados de desenvolvimento, é o desenvolvimento web, se divide geralmente em back-end e front-end. Front-end envolve HTML, CSS,
JavaScript, possivelmente Bootstrap, e React, possivelmente React, é o que a gente enxerga como a grande biblioteca, o grande caminho no desenvolvimento front-end. É tudo que acontece no seu computador, que roda no seu computador. Tem toda uma parte que acontece no back-end, que é no computador de quem criou o site, quem criou a aplicação lá, ele roda banco de dados, ele roda ou Java, ou Python, ou PHP, ou C Sharp, ou outra tecnologia, que no final das contas vai enviar para o seu computador uma página com HTML, CSS, JavaScript e todas as bibliotecas que vai fazer muitas coisas, que vai fazer tudo o que acontece na sua interface. Esse curso, o nosso desenvolvimento front-end, além de toda aquela introdução, além de tudo aquilo de lógica de informação, tem 50 aulas. Uma, se você quiser seguir num ritmo tranquilo, dá para fazer uma por semana. Nós temos alunos que fazem só no fim de semana. Claro, existe dedicação, 8, 10 horas, todo fim de semana, programando, realizando, mas é possível. Nós vamos ensinar aqui novamente, nós vamos trabalhar com lógica de programação, só que na prática, em JavaScript, agora no desenvolvimento front-end. Variáveis, comandos de fluxo, comandos de entrada, operadores, funções, tudo aquilo daquele lógica de programação nós trabalhamos aqui. 4 aulas. Aí, criando aplicações front-end. Aí começamos a trabalhar com a programação funcional, o JavaScript avançado, trabalhando tudo isso na construção de interface. Naquele curso a gente não está preocupado em criar nada, a gente está resolvendo desafios, criando jogos, trabalhando. Aqui a gente está desenvolvendo interfaces desde o primeiro dia. Nós vamos trabalhar no HTML, CSS, Bootstrap, gerados pelo JavaScript avançado, pelo paradigma funcional, para criar aquilo que se chama de CRUDs, cestas de compras, aplicações de todo tipo. E aí a gente começa realmente a construir uma série de aplicações no JavaScript. Nós vamos criar um CRUD, um JavaScript puro. Depois nós vamos criar um CRUD usando o Bootstrap, que é uma biblioteca do HTML, para criar com todo um cuidado de layout. Nós vamos criar um carrinho de compras. Você vai entrando itens no carrinho de compras. Quantas vezes você vê na internet, você entra em algum site e lá tem um carrinho de compras? Alguém implementou aquilo. Alguém foi contratado para criar o site. Alguém foi contratado para criar o carrinho de compras. E aí a gente entra no ambiente VS Code, porque até agora a gente está usando só editores mais simples, porque eu quero sempre focar no desenvolvimento. E se você já usa VS Code, pode usar, mas a partir do meio do código a gente começa a usar o ambiente VS Code, que é realmente o ambiente mais profissional de desenvolvimento, e usar o React.js, que é o framework utilizado em desenvolvimento front-end. E a gente só chegou na metade do curso, porque agora a gente começa a desenvolver mais e mais aplicações no React.js. Você acrescenta, aqui eu estava colocando os valores um a um, não sei se quanto é o VS Code mais React, quanto é a construção de CRUDs, quanto é etc. Quanto é o nosso formação, mas só quero a loja de formação, ela é R$180, é quase um valor simbólico, porque a gente quer realmente trabalhar com ela num valor extremamente acessível para trazer os alunos. A gente sabe que para ir para o mercado você precisa estudar ou a fundo Java, ou a fundo React, ou a fundo Python, ou a fundo desenvolvimento mobile, etc. Mas que tudo isso começa com um domínio de lógica de formação. Então a gente tem aquela como uma formação iniciante. Então eu acrescentei aqui. E eu não vou acrescentar mais valores aqui, mas temos mais coisas. Essa formação tem o suporte em um grupo de WhatsApp. O suporte, assim como todos os conteúdos, é desenvolvido por mim. Eu atendo, eu respondo as dúvidas. O pessoal às vezes tem dúvidas extremamente simples. Eu penso, manda uma foto. Olha, em geral, no início, são detalhes. Olha, faltou a vírgula, tem um erro de digitação, escreveu barra script, trocou as letras e aí não rodava nada. Então, são pequenos detalhes, mas que atrapalham muito. É muito importante ter alguém ali que possa lhe ajudar e dizer, olha, corrige aqui, corrige ali, para te destravar e tu continuar praticando. Só isso não. Nós incluímos agora 4 cursos que a gente trabalha com profissionais de RH para criar conteúdos, para quê? Para ajudar vocês a entrar no mercado. Como trabalhar marketing no LinkedIn, como se preparar para entrevistas, como construir um portfólio no Git, como trabalhar as tuas soft skills, que se chama, quer dizer, como é que tu vai, o que tu tem que se preparar, o que tu tem que trabalhar para tu melhorar
tua empregabilidade, para tu se destacar em relação a todos que querem aquela primeira vaga. E agora, também a principal novidade dessa nova formação, a gente passou a ter aulas ao vivo. Como é que vão funcionar essas aulas ao vivo? Eu sempre tenho lives. Toda quinta-feira, por exemplo, faço live. Mas são lives sobre o mercado. Eu vou ter aulas, quartas-feiras, possivelmente, eventualmente sábados também, para deixar, porque alguém, de repente, nunca pode, a quarta-noite e tal. Tá, eu vou ter aulas com conteúdos, só que não vão ser abertos. Não são para todos. Eu vou pegar conteúdos e trabalhar para ajudar vocês a manter um ritmo de estudo, para ter uma oportunidade direta de contato, para dúvidas. Olha, pai, eu travei aqui, eu travei aqui. Eu vou identificar, poxa, eu estou vendo muita gente travando nessas coisas. Vou enfatizar essas coisas nessa aula ao vivo. Vou trazer conteúdos. Olha, aqui hoje eu vou falar só sobre essa questão aqui que é super útil, que é alguns operadores e algumas questões que vocês precisam usar, que vai melhorar muito o trabalho de vocês no dia a dia. Vocês vão ver que o código de vocês vai ficar mais limpo e tal. Hoje eu vou falar muito sobre depuração, sobre identificar erros, e eu vou pegar temas de programação toda semana para ter aulas ao vivo que vão complementar todo aquele conteúdo que a gente mostrou ali. E eu não estou mais somando esses valores, mas se eu fosse somar, nós estaríamos a 3.500, o valor que fosse justo, digamos, para todas essas coisas. Essa nova edição começa a turma no dia 29 de maio. São 78 módulos, centenas de videoaulas, grupo de WhatsApp, as aulas ao vivo. É uma formação para vocês investirem centenas de horas do tempo de vocês, que é o que vocês precisam para se preparar para entrar no mercado. Tudo isso está como valor de lançamento por R$ 390. Esse é o valor de lançamento. Ele inclui uma formação inteira de lógica de programação, uma formação completa de desenvolvimento front-end, que agora inclui aulas ao vivo exclusiva para os alunos nossos de formação, não vão ser aulas ao vivo abertas, mais um conteúdo, vão ser 4 módulos desenvolvidos, é o único módulo que não sou eu que desenvolvo, são módulos desenvolvidos por pessoal de RH, pensando em o que vocês precisam saber para realmente, quando chegar numa entrevista, conseguir diferenciar. Ou o que vocês precisam saber para serem localizados pelos headhunters, pelas empresas que estão, eu achei tal pessoa lá no LinkedIn, vou ver se ela tem interesse em trabalhar nessa vaga. Ou o que vocês precisam montar de portfólio para passar para as empresas para conseguirem chegar na entrevista. Enfim, as questões, digamos, que estão junto em todo esse processo de vocês entrarem no mercado. R$ 390, 12 vezes no PagSeguro. A gente sabe que não vou dizer porque eu sei que, até vou dizer, é quase simbólico. É um valor extremamente acessível para tudo que a gente está oferecendo. Mas porque é a nossa estratégia, é a nossa visão de realmente colocar algo muito diferente para quem quer entrar no mercado de programação. Essa é a minha apresentação desse lançamento. Nós falaremos também ao longo dessa semana. É algo bem diferenciado e eu convido vocês, se vocês não têm nenhum conhecimento da área, mas querem se tornar profissionais, se vocês querem dar os primeiros passos nessa área, se vocês querem entrar nesse mercado, que são justamente mais difíceis, se vocês enxergam algum dia vocês poderem estar realizando um sonho de ter uma boa remuneração, trabalhar no exterior, mudar para outro país, abrir uma empresa, ou simplesmente ter segurança de realmente ter o reconhecimento justo pelo trabalho de vocês numa área onde vocês não vão ter um teto que vocês chegam nele e dizem, bom, daqui eu nunca vou passar. Essa área não tem um teto. Essa área você vai continuar crescendo enquanto quiser continuar crescendo, enquanto se dedicar para continuar crescendo, desde que você consiga entrar. Desde que você consiga dar o primeiro passo, conseguir seu primeiro estágio, seu primeiro emprego e começar a ganhar experiência e construir sua carreira. E este curso, por 390, é o resultado de 23 anos de evolução nossa para ter o melhor produto para ajudar você nessa caminhada. E por um valor que eu acho que é o mais acessível que se consegue imaginar nesse mercado para tudo isso. Fica o convite. É um valor para esse lançamento, para essa nova versão da nossa formação, que evolui
continuamente e que essa é a última evolução, o lançamento de agora, para realmente ser diferente. Fica o convite, pode ser pago Pix, boleto, cartão e pode mudar sua vida.